Como saber quando o cliente precisa mesmo de uma holding? Essa é uma pergunta que constantemente você que trabalha com planejamento patrimonial acessório vai receber. E ela pode vir em outras duas formas. A partir de quanto de patrimônio vale a pena ter uma holding ou a partir de qual idade o cliente precisa se preocupar em organizar a sucessão? Respondendo bem objetivamente e friamente essa pergunta, todas as famílias que abraçam um projeto de construção de riqueza que mira as boas práticas das grandes fortunas no que diz respeito a como escolher os melhores ativos, como acumular e como se proteger, todas essas famílias têm na holding uma prática a ser adotada para que esse patrimônio chegue ao terceiro estágio de evolução, que é o que eu vou explicar aqui para você. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho o jeito tradicional de responder essa pergunta e eu vou apresentar para vocês a forma como eu enxergo a construção de patrimônio e penso a sucessão para que você possa também valer-se da forma de pensar, se é sentido para você, com o atendimento e a resposta aí aos seus clientes. Para quem se baseia no ciclo de vida financeiro como uma referência para atendimento e para pensar as grandes questões patrimoniais das famílias, o problema da sucessão é algo que só surge verdadeiramente no último estágio do ciclo de vida financeiro. E é apenas nesse momento, quando já há uma acumulação patrimonial, quando já há uma idade mais avançada, é que se para pensar em como fazer essa sucessão do modo menos oneroso para a família. Mas, bem vistas as coisas, a própria acumulação de riqueza dentro das estruturas de pessoa jurídica é uma boa prática para que essa acumulação se dê de modo mais acelerado, mais protegido e, no viés da sucessão, que se possa também organizar essa sucessão da riqueza dentro dessas estruturas de PJ. Então, o momento adequado, quando adequado, na nossa visão, parte de uma outra matriz de análise, que é a evolução do patrimônio em 3 estágios. A cada ponto de atenção desses estágios de evolução, eu gostaria que você se fizesse a pergunta: de que adianta fazer uma holding se a pessoa não tiver essa situação resolvida? O primeiro estágio é o estágio do patrimônio antifrágil. Que adianta uma pessoa ter uma holding se ela não tem uma receita equilibrada com as despesas? O que vai acabar acontecendo? Confusão patrimonial. Que adianta ter uma PJ se você não tem despesas e receitas mais ou menos organizadas, nem em âmbito de pessoa física? E para o nosso segundo estágio de evolução do patrimônio, o patrimônio blindado. O cliente, o empresário, ele tem devidamente contratualizadas as relações ali com fornecedores, com prestadores de serviço, com clientes, que deem a ele segurança jurídica. Que adianta você pensar em elaborar uma estrutura de PJ, um contrato social muito bem escrito, com todas as cláusulas de governança, de liquidação, permitindo ou não permitindo a entrada de sucessores, entregando para ele uma economia de TCD e ele não tem a casa bem arrumada no que diz respeito às próprias relações com quem ele toma serviço, com quem ele presta serviço, ou as próprias relações de afeto ali daquele grupo familiar, pessoas que estão conduzindo os seus relacionamentos sem ter a devida atenção para os efeitos patrimoniais dessa condução. Então, é nesse estágio que você conversa com seu cliente sobre revisão de contratos, sobre a contratação, sobre contratos de namoro, sobre alteração de regime de bens, sobre contratos de prestação de serviço mais inteligentes. É aqui nesse estágio, antes de você falar em pejotizar a riqueza para o seu cliente. Vencidos esses 6 checkpoints, o seu cliente tem um patrimônio antifrágil, tem um patrimônio blindado e agora ele está apto a conversar sobre como tornar esse patrimônio inabalável, esse patrimônio ainda mais forte e que possa chegar às próximas gerações. Aqui nesse momento, depois de você responder aquelas 6 questões anteriores, 3 de cada um dos estágios, o antifrágil, o blindado, aqui é o momento de você começar a conversar com o seu cliente sobre a estruturação de PJ do seu cliente. Você vai se deparar com clientes que já têm estrutura de PJ, já têm uma atividade empresarial sendo desenvolvida, ou seja, ele já tem uma estrutura de pessoa jurídica montada e ele não tem bem resolvidas essas questões anteriores do patrimônio antifrágil, do patrimônio blindado. Ele não tem as receitas equilibradas com a despesa, ele não tem a seguridade, a reserva de emergência muito bem construída, mas ele está levando lá a atividade dele empresarial. Trazer mais uma estrutura de complexidade patrimonial, que é a holding, não é saudável para a evolução do patrimônio dessa família, para que esse legado esteja de fato sendo preservado e transmitido para as próximas gerações.